Olá, sejam bem-vindos. Depois de termos estudado longamente, podemos dizer assim, todo o capítulo 7 do livro dos Números, agora nós vamos entrar no capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 26. E esse capítulo vai tratar, propriamente dito, da consagração e serviço dos levitas. É bom entendermos de antemão que consagrar-se é colocar-se à parte, é tirar do meio do povo para um serviço específico a Deus. É o caso dos levitas, que nós estamos estudando no livro dos Números. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para anotações, abra no capítulo 8 do livro dos Números para darmos continuidade no nosso estudo. Desde já eu agradeço a você que tem sido fiel ao estudo, que tem acompanhado desde o início. Estamos no penúltimo livro do Pentateuco, bem entendido, no livro dos Números. E assim que nós concluirmos o livro dos Números, nós vamos para o livro do Deuteronômio, que é o último dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, Pentateuco, tá? Então, nós vimos desde o início que o livro dos Números, até o capítulo 10, é uma preparação, é quase que uma narrativa cronológica de tudo que aconteceu. Aconteceu tudo no Sinai, no deserto, né, como nós vimos anteriormente. O povo está se preparando para se pôr em marcha, para a conquista da terra prometida. Tá? Então, uma série de consagrações, de ritos, de preparação, né, para que o povo se coloque, então, em marcha até a terra prometida. Capítulo 8, versículos de 1 a 26. Vamos fazer como sempre fazemos, uma leitura atenta do capítulo e depois o estudo propriamente dito, ok? Vamos lá então para a leitura? O Senhor disse a Moisés: dize a Araão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Araão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los. Asperge-os com água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem, então, um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Araão oferecerá os levitas ao Senhor,
como oferta agitada, em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerás um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Araão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim, no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Araão e seus filhos para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Araão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram suas vestes. Araão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião, para fazer o seu serviço em presença de Araão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas. Assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir de 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas nos seus encargos. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 8, 26 versículos, como eu dizia no início, onde nós vamos estudar hoje neste capítulo a consagração dos levitas.
tudo aquilo que é consagrado é colocado à parte para Deus. Então aqui, neste caso, nós temos a tribo dos levitas. É a tribo de Levi, ou a tribo dos levitas, que é colocado à parte. Esta tribo é consagrada única e exclusivamente para o serviço do santuário. Ou seja, no contexto em que nós estamos estudando o livro dos Números, eles estão a serviço da tenda de reunião, da tenda onde estão todos os objetos sagrados, o qual eles ficarão responsáveis pelo manuseio, pelo zelo, pelo transporte quando esta tenda for desarmada, para seguir viagem. Tudo é encargo dos levitas. É um grupo que não foi separado para a guerra, como nós vimos em capítulos anteriores, mas são homens separados única e exclusivamente para o serviço de Deus, consagrados inteiramente a Deus. A vida dele é servir a Deus dia e noite. Ele não terá outra função no meio do seu povo. Por isso se chama consagração, tá? Então vamos lá. A consagração dos levitas. Depois de uma breve instrução acerca de como acender o candelabro, dá-se o rito de consagração dos levitas. Então vocês podem notar que acontece um rito, o rito de consagração do grupo dos levitas, tá? Precedido pela apresentação das oferendas ao Senhor. Antes de acontecer a consagração, é preciso apresentar as ofertas a Deus, como está descrito no capítulo que nós estamos estudando, tá? As ofertas apresentadas ao Senhor que vem antes da consagração. Qual é a ideia? A ideia é que também ao Senhor se apresentem oferendas humanas. Nós já vimos isso em livros que nós estudamos anteriormente, que naquela cultura, ou melhor, naquele povo daquela época se tinha o costume, principalmente do povo que morava ao entorno de Israel, de se oferecer sacrifícios humanos a Deus, principalmente de crianças. E Israel andou ali para adotar esta prática, o que não é do agrado de Deus. Isso era uma prática pagã, das religiões pagãs que viviam em torno de Israel. Então, neste capítulo, a ideia é que também se apresentem oferendas humanas. Mas tem esse detalhe importantíssimo que não podemos deixar passar batido. Mas, como elas não podem nem devem ser sacrificadas, porque Deus não quer sacrifício humano de ninguém, elas se tornam para o seu serviço, né? Deus as toma para o seu serviço. Como Deus não aprova, nunca aprovou o sacrifício de pessoas, então o que ele faz? Este grupo de pessoas, ele o toma única e exclusivamente para o seu serviço. Essa vai ser a função do grupo dos levitas daqui para frente. Não é sacrifícios humanos, Deus não quer, não pode, Israel não pode oferecer, porque Deus não se agrada, Deus abomina esse tipo de sacrifício, de ritual, né? Porém, ele toma esse grupo para o seu serviço, porque toda a vida pertence a Deus. Toda a vida lhe pertence.
E isso está explícito nos versículos 16 a 18, do capítulo que lemos, tá? Toda a vida pertence a Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Ninguém pode se julgar dono da sua vida, porque não é. A vida pertence a Deus. E isso está bem claro no capítulo 8 dos Números, que nós estamos estudando. Ok? Adiante. Mais uma vez, fica ratificado a primazia dos sacerdotes aaronitas, os sacerdotes descendentes de Araão, acima dos levitas, os quais simplesmente serão subordinados a Araão e a seus filhos. Os levitas, de hora em diante, depois da sua consagração ao serviço do santuário, da tenda santuário, eles estarão subordinados às ordens dos sacerdotes descendentes de Araão. Eles estão exclusivamente debaixo da ordem dos sacerdotes aaronitas, descendentes de Araão, ok? Que estão acima dos levitas. Então eles estão subordinados a Araão e seus filhos como vontade expressa de Deus. Isso que é apresentado no livro dos Números. No versículo 19 seguintes, nós vemos que esta subordinação dos levitas aos sacerdotes descendentes de Araão é vontade de Deus. Está expresso no versículo 19 seguintes do capítulo que estamos estudando, tá? Mas também fica estabelecida a separação dos levitas e sua primazia em relação ao resto do povo. Se por um lado os levitas estão subordinados aos sacerdotes, vamos dizer que na hierarquia da função do santuário, eles estão em menor grau, porque o grau maior são os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Os levitas, em relação aos sacerdotes, eles são uma classe inferior, podemos dizer assim. Eles são uma classe menor no serviço do santuário. Porém, não com relação ao povo. Com relação ao resto do povo, eles têm a primazia. Eles são os primeiros, porque eles estão fazendo parte de uma hierarquia. Ok? Deu para entender até aqui? Eles estão fazendo parte de uma hierarquia. São menores que os sacerdotes araonitas, mas são, digamos, maiores, são os primeiros em relação ao resto do povo, porque eles foram separados do meio do povo só para aquele serviço. Ninguém mais do povo tem a autoridade de fazer o que eles fazem. Ninguém mais do povo tem a autoridade de exercer a função que eles exercem, tá? Por isso eles estão separados. E vamos entender bem essa palavra separado. Separado não significa que eles vão ser excluídos do povo. Não. Eles são separados para desempenhar uma função. Eles serão separados para desempenhar uma tarefa sagrada. É nesse sentido a separação, e não no sentido de cortar vínculos, não no sentido de romper laços. Eles não romperam com ninguém. Eles foram apenas colocados à parte para exercer um trabalho específico, que outros do povo não podem exercer. Não têm autoridade para exercer. Entendem essa separação? É nesse sentido, tá? Eles substituem, de alguma maneira, o serviço que todo israelita deve cumprir diante do Senhor.
e esse serviço se torna exclusivos. A esse serviço ele se torna exclusivo, separa-os do resto da comunidade. Então eles são separados única e exclusivamente para o serviço. Essa separação não é cortar laços, não é romper, não é ficar isolado, tá? É bom entendermos isso. Quando falamos que alguém é consagrado, é colocado à parte, não é para ser isolado dos demais, é simplesmente para desempenhar uma função. Como nós vimos aqui, eu repito, né? Eles, os levitas, substituem de alguma maneira o serviço que todo israelita devia cumprir diante do Senhor. Todo israelita devia cumprir diante do Senhor. Por isso eles são consagrados. E esse serviço se torna exclusivo. Separa-os do resto da comunidade. Então aqui nós temos esta consagração, ou colocado à parte para um serviço específico, para o serviço único e exclusivamente das coisas de Deus. Compreenderam? Que bom! Então, vamos nos preparar para o próximo estudo, que é o capítulo 9, onde nós veremos, no próximo estudo, a Páscoa no Sinai e o sentido da nuvem. Também vai ser trabalhado nesse capítulo 9 do livro dos Números. Ok? Espero vocês. Um abraço a todos e continuem divulgando, continuem compartilhando com aqueles que vocês acham que gostam de estudo, de estudar, né, a Sagrada Escritura. Lembrando que uma vez por semana nós temos uma meditação, uma reflexão de alguns minutos para alimentar a nossa vida espiritual também. Ok? Um abraço a todos e até o próximo estudo.